Mas depois que ele veio para o Senhor Jesus, o Paulo não fala mais de dízimo. O Paulo começa a falar de amor. Ele deixa de falar dízimo e começa a falar de amor. Mas vamos falar aqui esse capítulo 3. Vamos lá. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Pode ficar sentado mesmo, porque hoje é um estudo. O versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você é filho de Jacó? Claro que não. Claro que não. Você não é filho de Jacó, não. Você é filho de Deus, sim ou não? Você não é filho de Jacó. E Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, está falando para os filhos de... Já começa, José, falando para os filhos de Jacó. Você é filho de Jacó? Gente, sim ou não? Não. Ou você tem dúvida? Você é filho de Jacó? Não. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Você não é filho de Jacó. Já começa exatamente aí o versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Mas para que ele está falando isso aqui? Para os filhos de Jacó. Não é para mim, não. Se você quer pegar para você, fique com você. Não é para mim. É para os filhos de Jacó. É para os filhos de Jacó. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas... Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação. Aqui está falando para uma nação. Você observou? Gente, a gente precisa ver o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Carlos, o pastor João, o pastor Pedro, o pastor Alex, o pastor José, o pastor Marivaldo está dizendo, não. A gente tem que ver o que diz a palavra. Eita Deus, calabachúdia! Se você quer realmente saber o que a palavra de Deus diz sobre o dízimo, então vamos lá, vou te dar as dicas. A Bíblia fala sobre isso. E não é só esse texto da Bíblia, não. A gente vai ver tantos textos que você vai dizer, e eu não sabia disso. E a palavra de Deus diz o seguinte, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Verdade, Vós, Jesus. a nação toda. Que nação é essa? A nação de Israel. Não é você, não sou eu, não é a igreja. Se alguém chega para você, se você não devolver o dízimo, você é ladrão. Verdade. Não é você que é ladrão, não. Verdade. Se você for para a Bíblia, quem é ladrão é quem está pedindo o teu dízimo. A palavra de Deus é... Fala, Jesus! Eu não vou mentir para você. Oh, eu estou lendo para você palavra de Deus. Eu não estou inventando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aqui está se referindo a uma nação.
Que nação é essa? A nação de Israel. Não é o Brasil, não é a Alemanha, não é o Japão. Está se referindo a uma nação. Aí o 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Queridos, olha para cá. Para onde é que os judeus tinham que levar o dízimo? Para a casa do tesouro. Aqui é a casa do tesouro, sim ou não? Nunca. Quer dizer que eu, ao sair daqui e alugar uma loja, aquela loja é a casa do tesouro, sim ou não? Também não. A casa da irmã Belina é a casa do tesouro? Também não. Verdade, Jesus. Para onde eles tinham que levar o dízimo? Para a casa do tesouro. A casa do tesouro é eu comprar um lote, construir um templo, e ali vocês estão todos reunidos, ali vai ser a casa do tesouro? Também não. Eita Deus. Também não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, os dízimos tinham que ser levados à casa do tesouro. Mas, irmão Carlos, que casa do tesouro é essa? Alguém gostaria de participar? Amém, Jesus. Que casa do tesouro é essa? Alguém se prontifica a dizer que casa do tesouro é essa, porque não é aqui, filho. Verdade. Não é eu sair daqui, alugar uma loja e dizer que aquela loja, a partir de amanhã, passa a ser a casa do tesouro. Também não é. A Bíblia fala sobre essa casa? Fala. Por que tinha que levar todos os dízimos à casa do tesouro? E mesmo que você leve os dízimos à casa do tesouro, é para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Mas o que é mantimento? Mantimento você sabe, eu quero que você participe. O que é mantimento? Gente, alimento, comida, roupa, remédio, gás de cozinha. É mesmo, Como é que Jesus. vai imaginando aí. Fala mesmo, Vai Deus. imaginando o que é mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Verdade, Deus. O mantimento, a casa do tesouro, ela tem que estar lotada de mantimento. Para que quando o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, casos como a irmã Belina teve, passou, experimentou, quando sente isso, ela vai na casa do tesouro e ali vai pegar o necessário para a sua família. Oh, Mas Deus. não é isso que acontece. Fala, Então, Jesus. alguma coisa está errada. Para onde está indo os dízimos? Se Deus não é gente, não. Para onde está indo as ofertas? Fala, Para papai. a casa do tesouro não é. Para que haja mantimento na minha casa? Nunca. Porque hoje, além de nós pastores, gente, eu estou sendo realista com vocês. Verdade. Eu sou pastor também. Mas quantas e quantas vezes eu exigi o teu dízimo? Mas eu nunca parei para pensar, gente, esse dízimo é para que haja mantimento na minha casa, não é para outra coisa, não. Não, irmão Carlos, espera lá, eu não concordo. Eu tenho que levar todos os dízimos à casa do tesouro para dar um carro zero para o pastor. É, Jesus. Eu tenho que levar o É meu assim mesmo. dízimo para a casa do tesouro para comprar uma fazenda para o pastor, para comprar um lote para a igreja. Eu tenho que levar o dízimo para a casa do tesouro para que a igreja tenha uma conta bancária. Amados, onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eita Deus. Para que haja mantimento. Esse Deus não é gente, não. Quando alguém agora, você vai numa igreja hoje, você pode ir numa igreja de 5.000 membros. E tem muitas igrejas com mais de 5.000 membros. Mas ao chegar lá, se o necessitado pedir um alimento, como é que eles estão agindo? Irmão, nós vamos orar por você e Deus proverá. E Isso pode está dar. certo? Irmão, vai na fé, porque Deus é contigo. Eita, Isso é Jesus. mentira, isso é hipocrisia, Ei, isso é parece, heresia, já. isso não é palavra de Deus. Você não queria saber? O Jesus é bom. Você não queria que o irmão Carlos trouxesse um estudo sobre dízimo, Glória a Deus, oferta? aleluia. Então eu vou mostrar, vou ser realista com você. Não vou te esconder nada.
Eu não vou chegar para você e vou dizer, irmão, você tem que ser fiel no seu dízimo, porque Deus vai repreender o devorador. Gente, isso é baderno. Isso não existe. Isso não existe, gente. Nunca queira, não, eu tenho que devolver o dízimo. Isso é verdade, papai, aleluia. O devorador das minhas finanças. Isso não vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Não vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus, aleluia. A igreja, ela precisava, ela ter uma casa do tesouro. Eu acho que toda igreja deveria ter uma casa do tesouro, Marivaldo. Mas hoje elas têm? Sim ou não? Gente, seja realista. Não. Você conhece alguma igreja que tenha a casa do tesouro? Não. O que é a casa do tesouro? Gente, a casa do tesouro é onde os judeus guardavam todos os mantimentos. E ninguém tinha falta de nada. Ninguém tinha falta de nada. E hoje acontece assim? Seja sincero. Tá dando. Eita Deus. Então, quem é que está errado? São os pastores ou é a Bíblia, então? Eu fico com a Bíblia. Também fico com ela. Eu fico com a Bíblia. Este Deus é demais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu acredito que cada igreja deveria ter a casa do tesouro. Todas. E que os dízimos que fossem levantados, se fossem bíblicos, fosse investido tudo, irmão Glaucio, em mantimento. Tudo em mantimento. E não ficasse dependendo de governo, não ficasse dependendo de Estado, porque a igreja é independente. A igreja não se mete no Estado, o Estado não se mete na igreja. Isto é Constituição. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Mas vamos continuar. Amém, Jesus. Ai, ai, ele está dando até na barriga. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Jesus é bom. para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, Eu te amo, Jesus. e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aleluia. Por vossa causa repreenderei o devorador, Aleluia. para que não vos consuma o fruto da terra. Oh, Deus. Olha para cá. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto da terra de vocês. Glória a Deus, Senhor, Então, louvado seja, aleluia. Quando eu vejo essa passagem, eu fico me perguntando, peraí, mas afinal de contas, dízimo é dinheiro? Aleluia. Sim ou não? Aqui está dizendo que o dízimo era do fruto da terra. Gente, nunca foi do dinheiro. Está vendo aqui? Fruto da terra. Nunca foi do dinheiro. Irmão Carlos, quer dizer que o dízimo não é do meu salário? Você não vai ver nenhuma passagem na Bíblia falando sobre isso. Eu vou te mostrar. Mas ele não prega a verdade. Todas. Se você participar desse estudo, você vai sair daqui consciente. Consciente do que você realmente deve fazer. Importa vos obedecer a Deus do que a homens. Então, o que Deus faria? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Verdade, meu Deus. Para que o seu campo não seja estéril. Todas as nações. Agora as outras nações, ó. Primeiro ele se refere só a uma nação chamada Israel. Aí depois todas as nações veriam Israel e seria essa nação era abençoada. Vamos ver aqui, ó. Todas as nações, as outras nações, vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa. Maravilha, Vocês sabem Jesus. onde é que tem as maiores riquezas do mundo? Sabe? Dizem que lá tudo que se planta Glória a Deus, aleluia. fértil. Mas, amados, então vamos lá. A gente leu Malaquias capítulo 3. Dízimo. O dízimo. Ele veio bem antes da lei de Moisés. Tá?
O dízimo ele não veio através da lei de Moisés. Já se praticava a questão do dízimo bem antes da lei de Moisés. Vamos ver isso? Agora eu gostaria de contar com a sua participação. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Ou seja, o dízimo antes da lei de Moisés. Quem encontrar, pode ler, tá? Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. Aleluia, Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. Peraí. Só um instante, se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria que todos ouvissem, gente. Só um pouquinho mais alto, por favor. O título: Melquisedeque abençoou Abraão. 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém? E deu Abraão o dízimo. E de tudo deu Abraão o dízimo. Obrigado. Pode se assentar. Tá, gente. Isso aconteceu antes da lei de Moisés. O que aconteceu antes da lei de Moisés? Aconteceu lá uma guerra. Aí o que o Abraão fez? De todos os despojos, ele deu o dízimo para quem? Para o rei Melquisedeque. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre esse rei chamado Melquisedeque? Por favor. Em relação a Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? ele foi rei de Salém. Rei de Salém. Hoje chamado Jerusalém. Ele Rei de Salém. vai-se dizer que ele não tem nem antecedente, nem antecessor, nem sucessor. Sim, muito bem. Aleluia. Ou seja, ele não tinha... Gente, olha para cá, por gentileza. A palavra de Deus diz que o Abraão, ele deu o dízimo dos despojos ao rei Melquisedeque. Mas a Bíblia diz em Hebreus que o rei Melquisedeque, como o irmão falou, ele não tinha descendência. O que quer dizer isso? Que ele não tinha nem pai, nem mãe. Gente, ele não tinha nem pai, nem mãe. Ele não tinha descendência. Mas afinal de contas, como é que ele surgiu? Você já parou para pensar nisso? Como é que ele surgiu? Ele não tinha nem pai, nem mãe, é como o irmão falou. Ele não tinha descendência. Ele era rei de Salém. Mas o Abraão chegou, diz o Alex, e deu para ele o dízimo de todos os despojos. Para um rei que não tinha pai, não tinha mãe, mas afinal de contas, ele era um anjo? Sim ou não? Ele era um anjo? Quem é esse rei de Salém? Que não tem genealogia, que não tem pai, que não tem mãe. Se ele não era um anjo, por que Abraão, antes da lei de Moisés, deu para ele o dízimo de todos os despojos? Querido, o Senhor Jesus teve pai e mãe? O Senhor Jesus teve pai e mãe? Sim ou não? Na Sim. terra tem. Sim ou não? Sim. O Senhor Jesus teve pai e mãe? Sim. Ó, o irmão aqui está respondendo tudo. Gente, se a gente for parar para pensar, o Senhor Jesus teve pai? Não. No céu. Gente, No céu. o Senhor Jesus teve pai? No céu. No céu, não? Gente, o Senhor Jesus teve mãe? Aqui
Na terra, vai Na mais. terra. Aí, Então a gente percebe que o Melquisedeque é uma representação do Senhor Jesus. O Melquisedeque é uma representação do Senhor Jesus. Porque não tem como o Melquisedeque estar ali sem pai, sem mãe. O homem não tem, a Bíblia até diz, a gente vai ver lá em Hebreus, que ele não tem princípio, ele não tem fim. E essas qualidades são de quem? De Cristo. Amados, a gente precisa ler Bíblia. Porque quando a gente tiver dúvida, ó, isso aqui eu não entendi. Então Melquisedeque é uma representação do Senhor Jesus. Porque não tem como uma pessoa que não teve pai, que não teve mãe, que não teve princípio, que não teve fim. Ué, mas afinal de contas, ele veio do nada. Ele é uma representação do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Abraão deu os dízimos dos despojos para o rei Melquisedeque, que é rei de Salém, que é rei de justiça. E a gente vai ver falando sobre ele lá em Hebreus. Agora vamos lá para o dízimo de Jacó. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, do versículo 20 ao 22. Nós estamos falando sobre os dízimos antes da lei do Moisés. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Quem encontrar, pode ler. Gênesis 28. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ok? Glória a Deus. A gente leu duas passagens antes da lei do Moisés. A gente viu a da Melquisedeque, que depois a gente vai ver lá em Hebreus. E agora a gente viu a de Jacó. Vocês concordam comigo que ali o Jacó, ele fez um voto? Sim ou não? Sim. Ele fez um voto. Se o Senhor me abençoar em toda a minha jornada e não me deixar faltar nada, tudo que vier na minha mão, eu vou dar o dízimo. eita Deus. Mas o que é o dízimo? Todo mundo aqui sabe que o dízimo é a 10ª parte. Queridos, mas é a 10ª parte de tudo quanto se produzia na terra. Verdade, Jesus. Quando se fala em dízimo, dízimo nunca é a 10ª parte do seu salário. Então, se a palavra de Deus diz que o dízimo é a 10ª parte de tudo que se produzia na terra, tudo que se produzia na terra, os judeus tirariam a 10ª parte. Ok? Deu para entender? Amém, Jesus. Até aqui alguma dúvida? Então, antes da lei do Moisés, o Jacó ele fez um voto. O Abraão deu o dízimo de todos os despojos para o rei Melquisedeque. Agora vamos para uma passagem que deixa isso mais claro. Números capítulo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 18. Lá no Antigo Testamento, tá? Eu gostaria que todo mundo encontrasse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro do Pentateuco. Capítulo 18, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21. Então o dízimo já existia antes da lei? Sim, existia. Mas se você me perguntar, irmão Carlos, por que será que o Abraão deu os dízimos de todos os despojos para o Melquisedeque? Não sei. Por que Jacó, antes da lei de Moisés, fez um voto que ele daria o dízimo de tudo quanto viesse à mão dele? Isso aí é com Jacó. Eu só não posso pegar o exemplo de Abraão
e o exemplo de Jacó e aplicar para você como doutrina de dízimo. Não posso e nem devo fazer isso. Eu acho que eu cairia numa falha muito grande. Eu não posso aplicar uma doutrina em cima do que Abraão fez, em cima do que Jacó fez. Todo mundo encontrou? Então aqui fala os dízimos e os levitas. Então, amados, olha para cá. Dízimo tem a ver com levita. Ok? Dízimo tem a ver com os levitas. E só de acordo com a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, tem algum levita aqui? Você é levita? Vou explicar, filho. Vou explicar. O pastor Carlos é levita, sim ou não? Nunca? Não. Para você ser levita, você precisa ser da tribo de... Agora vocês estão entendendo o mistério. Para você ser levita, você precisa ser da tribo de Levi. Amém, pastora Luzia? Amém. Tem que ser da tribo de Levi. O pastor Carlos não é levita. O presbítero, mas eu sou tocador, eu sou levita. Não, filho, vai da tribo de Levi. Para você ser levita, ele até falou, não, meu caso, eu sou baiano, eu não sou judeu. Para você ser levita, você precisa ser da tribo de Levi. Ok? Hoje, existe levita hoje? Nananina não. Mas tem muito pastor querendo ser. Mas não pode. De acordo com a palavra de Deus. Então, os dízimos tem muito a ver com levita. Quando você pensar em dízimo, a segunda pessoa que tem que vir, o segundo substantivo que tem que vir na tua mente é levita. Então, dízimo tem a ver com levita. Quem são os levitas? Só aqueles que são da tribo de Levi. E cá entre nós, vocês sabem quantos naquela época tinha de levitas? Gente, eu fui somando, eu fiz a questão de somar, deu 22 mil. 22 mil, presbítero Alex. 22 mil levitas. Agora você já pensou, haja mantimento, vocês estão entendendo o mistério? Haja mantimento para cuidar de todo esse povo, irmão Graça. Mas vamos ler. Os dízimos e os levitas. Versículo 21, eu vou ler e você acompanha. Aos filhos de Levi, presta bem atenção. Aos filhos de Levi, Deus deu todo os dízimos em Israel por herança para um povo. Para quem eram os dízimos? Para os levitas. Gente, era só para os levitas. Mas, irmão Carlos, mas o senhor é pastor. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, irmão Carlos, e aí? Você não vai pedir o dízimo, não? Aqui não pede dízimo e oferta, não? Gente, a gente vai chegar lá. E quando a gente chegar lá, se você continuar participando do estudo, você vai ficar pasmo. Porque se você não perder nenhum sábado, você vai chegar à conclusão. Pega lá. Então, se o dízimo foi para os judeus, então o que Deus exige de mim? Aí você vai ver que não é só a 10ª parte. Aí você vai ficar com raiva do irmão Carlos. Aí você vai ficar zangado. Ô, irmão Carlos, estava tão bom só a 10ª parte. Agora você está falando que eu tenho que... Eu não vou nem falar ainda. Senão estraga. Verdade. Então, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Queridos, olha para cá. Quando a gente leu Malaquias, capítulo 3 de Malaquias está falando sobre os filhos de Jacó. Quantas tribos? Quem lembra? Quantas? 15? Quem falou 15? 12. 12 tribos de Jacó. Amém?
Tinha uma tribo que essa tribo, ela ia servir só o tabernáculo. 24 horas por dia, eles iam ficar a serviço do sacerdote. O Arão, do Itamar e outros mais. Eles iam ficar a serviço. Qual era o total, irmão Carlos? Quase 22 mil. As outras 11 tribos tinham que fazer o quê? Trabalhar. As outras 11 tribos, eles tinham que trabalhar, e tudo quanto eles produzissem, eles tinham que fazer o quê? Tirar a 10ª parte e devolver para a tribo de Levi. Muito bem. Mas por que a tribo de Levi, irmão Carlos? Porque a tribo de Levi, eles não tiveram herança. A Bíblia fala por que a tribo de Levi ela foi escolhida. Vocês lembram do episódio que aconteceu quando o Moisés, ele subiu no monte? Deus os chamou para subir no monte, para escrever os 10 mandamentos. Todo mundo aqui lembra, não é? E quando Moisés demorava muito, o que o pessoal começaram a fazer lá embaixo? Uma verdadeira idolatria, aquela coisa toda, tal. Mas teve uma tribo que se levantou e falou: vocês não vão fazer isso. Que tribo foi essa? A tribo de Levi. Eu creio que esse é um dos motivos de Deus ter escolhido a tribo de Levi para cuidar, para trabalhar junto com os sacerdotes. Então, as outras 11 tribos tinham que trabalhar e trazer a 10ª parte de tudo quanto eles produzissem para a tribo de Levi. A tribo de Levi precisava ser sustentada. O único trabalho deles, irmãos, era estar a serviço do sacerdote. Cada um tinha uma função. Tinha um porteiro, tinha um cantor. Gente, era 22 mil pessoas. Eles estavam ali a serviço de Arão. Eles não tinham herança, eles não tinham terra. Mas eles tinham um privilégio. Eles tinham 48 cidades, e onde eles chegassem, eles poderiam habitar naquela cidade e ter tudo pago. Agora, por quê? Porque Deus separou eles para servir no tabernáculo, para servir ao sacerdote Arão. Então vamos continuar. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos a Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda e da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Versículo 26. Também falará aos levitas, e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, apresentará uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha para cá agora. Então até aqui, gente, até aqui deu para você entender. A tribo de Levi, a eles pertenciam todos os dízimos, a mais ninguém, só eles. Então Malaquias, o profeta Malaquias, ele falou para os filhos de Jacó. E se você perceber, mas afinal de contas, irmão Carlos, quem era que estava roubando a Deus? Quem são os roubadores nessa história toda aí? É a igreja? Não, queridos. Não tenha nem medo, não se aplica para você. Quem era? Os dízimos eram para quem? Para os levitas, sim ou não?
Sim. Para os levitas. Então, se alguém estava roubando a Deus, eram aquelas pessoas, Luzia, que recebiam os dízimos, que tomavam os dízimos do povo. E quem é que tomava os dízimos do povo? Os levitas. Então, quando você vem para Malaquias capítulo 10, 3, roubará o homem a Deus, quem é que estava roubando? Levitas, sacerdote. E o que é interessante, que os levitas, quando eles recebiam os dízimos de tudo, eles tinham que receber o dízimo de tudo, até do gato. Até do gado. Como se dava o dízimo do gado? É simples. Isso tudo está na palavra de Deus. Vinha todo o gado. Vinha todo o gado. Os judeus ia contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegava no 10, esse aqui é do Senhor. Por que eles tinham que fazer isso? Para não dar um gado cego, um gado manco. Quando chegasse em 10, aquele era do Senhor. Mas o que estava acontecendo aqui? Os levitas recebiam os dízimos das tribos de Israel e eles precisavam tirar o dízimo dos dízimos. Ok? E a palavra de Deus diz que o dízimo dos dízimos se chama oferta. Não, irmão Carlos, então pega lá. E a oferta que hoje eu dou na igreja? Amados, a gente vai falar sobre ela. Mas de acordo com a palavra de Deus, pesquisando, futucando aqui e acolá, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Mas, irmão Carlos, e a oferta da viúva? É muito assunto. Então a gente vai terminar aqui hoje. E a gente vai continuar no próximo sábado. E de uma coisa não esqueça. Quando os levitas, vocês hoje aprenderam que aos filhos de Levi pertencia todos os dízimos. Foi Deus que falou, só para os levitas. Eu não sou levita. O pastor, ele não é levita. Levita é quem é da tribo de Levi. Além de todos os dízimos e ofertas ser dos levitas, irmã Glaucia, a palavra de Deus diz também no Antigo Testamento que era para o pobre, para o necessitado, para o órfão e para a viúva. As viúvas também, elas tinham direito ao dízimo. É por isso que aí o Senhor Jesus fala sobre a oferta da viúva. Vocês lembram? Que a palavra de Deus diz que ela pegou tudo e deu de oferta. Ela podia fazer isso? Podia. Porque ela estava tirando do dízimo que ela recebeu, o dízimo dos dízimos, que é a oferta ao sábado. Amados, tem tanta coisa para a gente aprender na Bíblia, coisas que nunca nos explicaram, porque a gente fica bitolado só em Malaquias capítulo 3, não é? E a gente nunca pesquisou, mas afinal de contas, o